alunos e alunas, sejam bem-vindos aí à nossa aula de filosofia. Nós estamos aqui já fazendo um percurso, na nossa caminhada, do pensamento filosófico. Eu sou o professor Luiz Cláudio. Eu estou aqui com vocês hoje para a gente, então, refletir um pouco a respeito de um tema muito, mas muito interessante. Vamos ver aí qual é o conteúdo da aula de hoje. Nós estamos na aula 158, o pensamento moderno, a revolução científica moderna. Olha só, o nome já é pesado, uma revolução científica moderna. O que significa isso, então, para a história do pensamento, para a história da ciência, enfim, o que significa isso para a humanidade, principalmente nos dias de hoje, hein? É isso que a gente vai pensar, é isso que a gente vai refletir, analisando um pouco por dentro da história da ciência, como se fosse uma filosofia da ciência, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que é a Revolução Científica Moderna. O que significou isso? Olha, o desenvolvimento da ciência moderna levou o homem a questionar os critérios, acompanhe comigo aí, e os métodos usados para a aquisição do conhecimento verdadeiro da realidade. O que é isso, Então, questiona-se os critérios. Qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma, qual é o melhor método para que a gente possa adquirir um conhecimento? Você sabe que a ciência, ela está vasculhando dentro da história, dentro das relações humanas, dentro da vivência em sociedade, ela vasculha, ela busca descobertas, ela busca questionamentos, ela busca métodos para quê? Para buscar um novo conhecimento. Seja para uma cura de uma doença, seja para a busca de algo novo. A ciência está sempre em busca de produção de conhecimento. Não é isso? Mas para isso ela precisa de método, E foi esse método, foi esses critérios, então, que a Revolução Científica Moderna pegou esses métodos, esses critérios, e foi transformando, foi se modificando com o tempo. Para que fizeram isso? Qual é o objetivo dessa mudança? Então vamos ver. Nós temos aí, que nessa época que a ciência toma rumo ou assume os rumos da ciência atual, baseada em quê? Em comprovações. Então, o que a ciência quer? Ela quer comprovar. Ela está buscando um conhecimento, mas não é um conhecimento baseado numa mera opinião de um ou outro cientista. Mas ela tem que ser comprovada e ela tem que ser o quê? Ela tem que ser aprovada por uma comunidade de cientistas que vai analisar se esse método realmente funcionou ou não, que é o meio para o qual se busca esse conhecimento. Então, o que está em jogo aqui? A comprovação, tem que provar. Se for comprovado, então é científico. Se não conseguir comprovar, não é científico. O caso da vacina, Essa vacina ela teve que ser estudada, pesquisada, aprofundada, para que se tornasse uma lei, para que se fosse, então, distribuída para as pessoas. Não é isso? Então, ela foi comprovada. Comprovou? Tem eficácia? Tem. Então, lança para o bem da humanidade. Continuando, vamos agora, então, fazer uma viagem histórica aqui para o século XVII. Só para a gente situar um pouco aqui, historicamente, O século XVII, ele viu nascer o método experimental. Então foi lá que nasceu o método experimental. E o quê? E a possibilidade de explicação mecânica e matemática do universo. O homem olhou para o mundo e disse: o mundo é como se fosse uma engrenagem. O mundo é como se fosse uma grande máquina que ela pode ser mexida. Ela pode ser estudada
Então, foi aí que começou o método experimental, a partir desse olhar, uma coisa mais matemática, uma coisa mais exata, né? Comprovada, como eu falei. Então, o século XVII, dentro do ponto de vista histórico, ele marca, então, esse nascimento do método experimental. O que isso quer dizer? Se a gente comparar, por exemplo, com a Idade Média, isso quer dizer que, a partir de agora, as explicações religiosas, as explicações míticas, as explicações baseadas no senso comum, essas explicações não têm mais validade para a ciência. Para ter validade, tem que ser experimentada, tem que ser comprovada. Se eu não posso comprovar, vira apenas um senso comum. Opiniões, ideias jogadas no ar, que podem ser faladas, podem ser reproduzidas, mas não tem validade científica. Então, na Idade Média, era essa visão, né? Uma visão mais religiosa, mais pautada, né, nas explicações que vinha de uma base teológica, de uma base voltada para a ideia de Deus, para a ideia do pecado, para a ideia da religiosidade. Então, a ciência aí, ela não entrava muito nesse campo, né? Então, o século XVII representou esse grande passo, né, de fazer essa mudança de um método agora experimental. Beleza? Então, continuando. Nós vamos lá ver, então, que houve, então, o quê? Uma produção de um conhecimento agora diferenciado, né? Por quê? Porque passou-se a se perguntar, o que de fato eu posso conhecer? O que eu posso conhecer? O que eu sou capaz de conhecer? Quando eu digo eu digo o ser humano, eu digo a ciência, né? O que nós podemos conhecer? O que fundamenta o conhecimento para que ele seja verdadeiro? Essas questões, elas são essenciais para a ciência, para a ética e para a epistemologia. Por quê? Porque é a partir desse fundamento do conhecimento que nós vamos produzir algo que possa ser para o bem ou para o mal da humanidade. Aí você pergunta, mas professor, a ciência, ela está buscando a cura, ela está buscando resolver os problemas da humanidade, né? Na pesquisa e tal. Tá mesmo. Só que também, por um lado, ela criou também outros desafios, outros instrumentos, outros mecanismos que não foram tão benéficos para a humanidade. Por isso a questão ética. Se é uma ciência para o bem, ela tem que ser colocada para o bem de todos. Então você vê, por exemplo, a bomba atômica, que destruiu cidades, né? É uma construção, é uma produção científica. É uma produção científica que não foi benéfico para a humanidade. Não é isso? Mas foi para a guerra. Então, a ética vai entrar nesse ponto aí. Temos que analisar qual é o fundamento daquele conhecimento. Para que serve? Como é que vai, né, nos ajudar? Para que nós sejamos mais humanos. Para que nós sejamos mais, né, aptos para ter uma vida saudável. Uma natureza agradável. Não é isso? O meio ambiente. Então, a ciência está nesses campos aí. Mas como é que se dá, então, essa relação da ciência com o cientista, digamos assim? Com o conhecimento, ela se dá através de duas formas. Vamos ver aqui nesse gráfico. Ó. Primeiro, nós temos, claro, o sujeito, né? O sujeito é aquele que pensa, é aquele que age, é aquele que está ali buscando, produzindo o conhecimento. Então, e nós temos o objeto, que é o objeto do conhecimento. Então, o produtor de conhecimento, né? Então, ele produz o conhecimento e esse conhecimento, então, se transforma num saber, se transforma numa lei que vai, então, aí ser colocada a serviço da humanidade. Não é isso? Então, esse é um ponto, pessoal, para a gente entender aqui essa relação do sujeito e o objeto. Eu vou convidar agora para nós aqui um filósofo, né,
que vai nos ajudar a pensar, então, sobre isso, né? Que é o René Descartes. Esse filósofo aí é um filósofo francês, ele também foi físico, foi matemático. Vocês conhecem ele através da fórmula do plano cartesiano, né? Que foi ele que criou. E ele foi um cara que pensou, então, sobre isso. O que ele vai dizer, então, aí? Ele vai criar um método, né? Ele vai buscar um método, a ciência quer método, né? Para ela, então, resolver seus problemas, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Ele vai, então, René Descartes, ele vai fazer a seguinte questão. Vamos ver aí, ó. A produção do conhecimento, o racionalismo cartesiano. Então, ele vai dizer o seguinte, nós temos razão, nós pensamos. Se nós pensamos, então nós podemos, então, aí, produzir conhecimento. Então, o passo é o pensamento. Então, esse é um ponto, o racionalismo, a razão, né? Continuando. Se somos racionais, se nós pensamos, por que nós erramos? Ele vai perguntar. Por que o homem erra? Por que nós fazemos besteira? Qual é o método mais seguro para que eu possa acertar? Então ele vai então questionar a partir desse ponto aí. E qual é a conclusão que ele chega? Aí ele vai criar um método. Qual é o método que ele vai criar? O método da dúvida. Olha só como o Descartes vai pensar o seu racionalismo, né? Ele vai chamar de dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica, hein? Vamos ver aí, ó. É duvidar de tudo. Ele coloca tudo em dúvida. O que eu posso conhecer? Duvidar os meus sentidos, duvidar da vida, duvidar das coisas, da ciência, duvidar de tudo, da religião, dos sentimentos. Coloca tudo em dúvida. Por isso que é uma dúvida grande, né? É dúvida de tudo. E como é que se dá essa dúvida, então? Ele vai aí, justamente, pegar essa ideia, né, de que a dúvida é um método agora. Então, eu vou duvidar, porque se eu duvido, ele vai dizer, eu penso. Que vamos acompanhar. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Né? Mas para que eu possa duvidar, eu preciso, então, o quê? Buscar o objeto do qual eu duvido. As coisas que eu tenho que duvidar. Quais são esses objetos? Tudo. Tudo eu posso duvidar. Só tem uma coisa que eu não posso duvidar, que eu duvido e que eu existo. Isso que é filosofia, né? Então, como é que se dá a produção do conhecimento em René Descartes? Vamos sintetizando aqui para a gente finalizar. Ó. Acompanhe. Para estabelecer um método que seja universal, ele vai então criar 4 regras para a produção do conhecimento no seu racionalismo. Quais são essas regras? Vamos ver aqui, ó. Primeira regra, a regra da evidência. Eu tenho que aceitar aquilo que é evidente. Se não for evidente, eu coloco em dúvida. É um ponto. Segundo ponto, a divisão. Eu tenho que dividir esse conhecimento em várias partes. Em várias partes. Dividindo, eu vou poder entendê-lo melhor. A terceira regra, depois que eu dividi, eu coloco em ordem, né, do geral para o particular. Eu vou organizar essa minha ideia. Depois que eu organizar essa ideia, eu vou então para a quarta regra, que é a enumeração. Então, se é evidente, se foi dividido, se partimos do simples para o complexo, se não passou nenhuma revisão, então eu posso chegar ao conhecimento. Ou seja, eu preciso partir das coisas mais simples para as coisas mais difíceis. Então, qual é o ensinamento do Descartes aqui nas regras dele? Se eu tenho um conhecimento que eu duvido, eu duvido. Agora, se eu quero evidenciá-lo, eu preciso ter certeza de que esse conhecimento, para ser mais fácil de compreendê-lo, eu tenho que partir do que é mais simples, para depois chegar nas partes mais difíceis. Então, isso é a ideia cartesiana. Tá bom, pessoal?
Beleza? Então vamos agora para a nossa DLI. Por que a Idade Média desvaloriza a preocupação com a técnica? É a primeira questão. A segunda, qual é o lugar da experimentação na Idade Média? Terceira, por que podemos dizer que na Idade Moderna nasce uma nova ciência? E a quarta, o que levou o Descartes à elaboração do seu método, tá? Façam aí, depois a gente volta para corrigir.
Muito bem, então voltando aqui para a nossa interatividade, aquele momento, né, então que a gente vai agora fazer aqui a correção das questões que foram propostas para vocês a partir, né, daquilo que nós desenvolvemos aqui como conteúdo da aula, não é isso? Então vocês, é claro, vocês fizeram aí, vocês vão acompanhando comigo, corrigindo, né, fazendo ali as devidas alterações e também marcando lá um Czinho se você acertou, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão, né, que diz o seguinte, que pergunta que por que a Idade Média ela desvaloriza a preocupação com a técnica. Então, essa foi a primeira questão, né? Vamos já falar sobre ela. A segunda questão, ela vai dizer qual é o lugar da experimentação na Idade Média. Então vejam bem, a primeira e a segunda questão, nós estamos falando aí, comparando a Idade Média com a Idade Moderna, né? Na terceira questão, a gente entra na Idade Moderna perguntando por quê. Nós podemos dizer que na Idade Moderna nasce uma nova ciência. E aí vem a quarta questão, indagando sobre o método do René Descartes, né? Por que ele elaborou esse método? Então, vamos corrigir para a gente ver aí o que acertou, o que errou. Nesse momento é importante, né? Não tem problema errar. Aqui nós podemos errar, porque nós estamos exercitando, nós estamos pensando aqui as respostas. E depois vocês vão corrigindo aí conforme a gente vai analisando cada uma questão. Vamos para a primeira. A primeira, então, a resposta é a seguinte, ó. Por que a Idade Média desvaloriza a técnica? Porque ela estava ligada com o quê? Com a questão religiosa, né? A Idade Média, nós sabemos, é o período teocêntrico, cuja base estava centrada na ideia de Deus. Não é isso? Então, se está centrada na ideia de Deus, o que determina, o que valoriza nesse momento não é tanto a técnica, mas aquilo que está escrito na Bíblia, que é considerado, né, pecado. Então, ela vai nessa direção religiosa, né?
nessa dimensão religiosa aí. Por isso que ela desvaloriza a técnica, não dá tanto valor à técnica, né? Por quê? Então vamos ver aqui o comentário, né? Porque se acreditava nesse conhecimento, que era finito e que acabado e que não existia nada além de Deus. Para eles, a busca do conhecimento é vista como imediação dos fatos. Então, é isso. A base estava em Deus, nada existe além de Deus, tudo é finito e não temos que nos preocupar com o que é finito, mas nos preocupar com aquilo que é finito. Então, não se valoriza muito a técnica, que a técnica é finita. Tá certo? Então, essa é a questão 1. A questão 2 é sobre a experimentação, né? Se é religiosa, se é teocêntrica, os princípios estabelecidos são dogmáticos, né? Os dogmas da igreja católica. Então, ela tinha como base as explicações religiosas dogmáticas. Então, se saía do dogma, então não tinha sentido. Então como é que vão se experimentar, por exemplo, Deus? Ninguém pode fazer uma experiência de Deus no laboratório, usando uma técnica, não é? Não pode, então não tinha como, realmente, na Idade Média, ter essa base como experimentação. Porque ninguém pode levar Deus para o laboratório e destrinchar Deus. É isso? Continuando, então, não há interesse na Idade Média para isso. Vamos agora para a terceira questão. A ciência moderna surge quando se torna mais importante observar e experimentar. Aqui é o contrário, né? Na Idade Moderna é a razão, é o racionalismo. Então é a técnica. Aqui valoriza-se a técnica, a experimentação. Então, para a ciência, só é válido aquilo que eu posso provar, que eu posso comprovar, que eu posso experimentar. Ao contrário da Idade Média, se eu não posso provar a existência de Deus pela ciência, então eu descarto essa possibilidade. A ciência vai trabalhar com a técnica, com a observação, com a experimentação. O que der, ela vai então comprovando e demonstrando para a humanidade. Tá certo aí até aqui? Vão anotando aí no caderninho de vocês, tá bom? Vão riscando, vão marcando, que são essas questões que muitas vezes caem no Enem, alguma dessas ideias aí. Então anotem. Vamos agora finalizar com a quarta questão. O René Descartes usa o método da dúvida porque ele queria o quê? Ele queria buscar uma prova da existência da verdade absoluta. Se somos racionais, nós pensamos, então nós temos que buscar um método que nos ajude a pensar de uma forma correta, verdadeira. E que método é esse? Aí lá no comentário, ó, é o método da dúvida, né? É o método da dúvida, duvidando de tudo. Você então, usando a dúvida como um método, você pode buscar a verdade nessa investigação. Então ele vai colocar a dúvida como a busca de algo que vai nos ajudar a produzir um conhecimento mais próximo possível da verdade. Tá certo? Então parabéns aí pela anotação de vocês e nós nos encontramos numa próxima aula. Até lá!